tudo bem? Meu nome é Andressa e esse é o primeiro vídeo do meu canal falando de festas. Bom, é um canal, obviamente, que vai falar sobre festa. Mas que festas, né? Existem muitos tipos. Então a gente vai falar aqui principalmente sobre festas sociais. Casamentos, 15 anos, festas temáticas. Existem festas infantis que também se enquadram nisso, né? Não é um tipo de festa churrascão, assim, que é básico, né? Você vai. Não, são festas que necessitam de um preparo, uma organização, algumas coisinhas aí antes da festa, não só pagar e ir. Então, esse tipo de festa é o que a gente vai principalmente falar. Bom, eu vou fazer desse vídeo uma introdução que eu acho necessário explicar para muitas pessoas quem é essa que vos fala, né? Então, explicar como eu sei o que eu sei, por quê, o que eu já tive de experiência, seria mais ou menos um currículo mesmo, né? Porque quando a gente fala sobre alguma coisa, é necessário ter algum conhecimento sobre aquilo para ter credibilidade. E meu vizinho tá batendo. Então, para ter essa credibilidade, a gente precisa ter esse conhecimento anterior. E como vocês não me conhecem, eu vou explicar um pouquinho e falar um pouquinho sobre o que eu já conheço. E claro, tem gente que sabe muito mais que eu, lógico, mas eu vou tentar passar durante os nossos vídeos as dicas, algumas informações e tudo mais, certo? Então, para começar o meu currículo, meu nome é Andressa Marques, eu nasci em 89, tenho hoje 29 anos, tô falando o ano porque não sei quando você vai assistir esse vídeo. Então pode ser que você veja esse vídeo daqui uns 3 anos, aí você já consegue fazer as continhas, tá? Bom, eu sou do signo de Leão, porque eu nasci no início de agosto. Tenho várias características leoninas, reais. Eu moro em Campinas, que é uma cidade grande, bem grande, mas é uma cidade do interior. É interessante até saber sobre a cidade, porque como ela é uma cidade muito grande, muito diversificada, a gente consegue ter experiências inúmeras aqui. Principalmente nessa parte de festa. É importante eu falar isso porque eu tive a oportunidade de participar de festas de muitos jeitos, de muitas culturas, né, de várias religiões. Eu tive a oportunidade de fazer casamento. Então é interessante isso porque a gente tem uma diversidade de moradores da cidade, né? E muitas vezes até de convidados que vêm de fora também. Então é bacana ter essa cidade grande como referência. Então, para quem não conhece Campinas, ela fica no interior de São Paulo. Ela é uma cidade muito grande aqui de São Paulo, mas é interior. Então ela tem um pouquinho de capital, um pouquinho de interior, mistura isso e já dá aquela complicada, né? Ok. Eu sou formada em marketing e eu tive a oportunidade de trabalhar em marketing digital. Trabalhei numa empresa de marketing digital mesmo durante um tempo e infelizmente a empresa não estava seguindo os mesmos caminhos que eu esperava, eu acabei saindo. E quando eu saí, eu era nova, ainda sou nova, mas assim, eu era mais nova, eu não tinha nenhuma conta para pagar, eu morava com os meus pais, não tinha filho, né? Então era uma coisa muito mais fácil eu simplesmente mudar a minha área. Então o que eu fiz? Eu mandei e-mail para várias empresas de cerimonial da cidade, porque eu já tinha um interesse muito grande em evento, né? Eu ajudava a organizar várias festas que tinha no condomínio quando eu era mais nova. Eu organizei minha festa de 15 anos, eu assistia aqueles programas de casamento no Discovery Home and Health. E aí em 2011 eu tive a oportunidade de começar a trabalhar na área. Teve 2 cerimonialistas que me responderam. Com uma eu fiz uma festa, uma vez, mas foi uma vez só. Com a outra, ela acabou abrindo todas as portas da empresa dela para mim. É a única cerimonial, que é a Tati, que abriu para mim, assim, muitas e muitas portas, me ensinou tudo que ela sabia. Então, desde a parte financeira da empresa, os e-mails, os contatos, o atendimento, o próprio evento, o dia, o pré-evento, as reuniões, tudo que ela podia me passar, ela me passou, ela abriu essa porta para mim e eu tive como buscar ali as ferramentas para ajudar ela também. Então eu acho que eu consegui ajudar um pouco ela e ela acabou me passando muita coisa, então foi bem bacana essa experiência. E um detalhezinho aqui no meio
disso tudo, eu acabei citando o nome da empresa, e é uma coisa que eu vou acabar falando em outros vídeos, mas eu acho que não tem como eu não citar nomes, tá? Eu não tô falando como propaganda, ninguém tá me pagando nada pra isso, até porque eu tô começando um canal, ninguém me conhece. O grande objetivo desse canal é eu passar dicas, informações, explicar como funciona toda a parte de organização de um evento. E eu vou acabar citando nomes de fornecedores, que é como a gente chama as pessoas que trabalham no bastidor de um evento. Eu vou acabar citando esses nomes até por referência. Eu não vejo problema nenhum, afinal de contas, se eu tô citando é porque é bom, né? Então, se eu tiver que falar alguma coisa ruim de algum fornecedor, eu prefiro não falar o nome dele, claro. Acho que não é muito legal, sabe? Não é bacana. A menos que eu tenha que falar alguma coisa, uma coisa assim muito... Nossa, uma coisa realmente grave. Então, a menos que não seja algo grave assim, eu prefiro não falar o nome. A gente usa nomes fictícios só para eu contar a situação, para servir de aviso. Então, eu vou falar sempre os nomes quando for necessário, até porque se isso for contar como uma propaganda, tudo bem. Se a pessoa fez por merecer, ou que ela trabalhou até hoje e acabou servindo para ela, então ótimo, tá bom? Então, eu trabalhei para a Única a partir de 2011, foi quando eu comecei a trabalhar com ela. Depois, eu nunca parei de trabalhar com ela. Eu ainda faço eventos, eu dei uma paradinha no último ano, porque eu fiquei muito enrolada com a festa de 15 anos da minha irmã, mas nunca saí totalmente, né? Então eu sempre faço festas com ela. Nossa, um trovãozão agora. Bom, eu sempre faço festas com ela, então nunca saí. Mas teve um momento que eu acabei trabalhando durante o dia, horário comercial, assim, num buffet que chama Confraria de la Vitória. É um buffet muito bom, uma comida muito boa que tem aqui em Campinas. E eu tive a oportunidade de conhecer o buffet mais de perto. Então antes eu conhecia muito de cerimonial, aí dessa vez eu tive a oportunidade de conhecer como buffet. Eu era atendente, eu recebia os clientes, passava orçamento, fazia degustação, organizava degustação, conversava com eles, fechava contrato e até participei de um outro evento como buffet mesmo, né? Então eu acompanhei a equipe de buffet, vi como funcionava, vi eventos grandes, vi eventos pequenos, né? Vi evento empresarial, vi casamento, tive como participar de tudo isso e agregando aos meus conhecimentos de cerimonialista, né? Então foi bem legal. Depois logo que eu tive a minha filha, eu tenho uma filha de 4 anos, né? Então logo que eu tive a Alice, com 6 meses mais ou menos eu fui trabalhar no Pupurri. Quando ela tinha uns 6 meses eu fui trabalhar no Pupurri, que é uma outra empresa muito grande aqui de Campinas também. Eles têm vários salões, tem decoração, tem buffet, tem trajes, desde masculino, feminino para locação ou para fazer vestido de noiva. Tem dia da noiva, cabelo, maquiagem, unha, né, o salão de beleza. Eles têm muitas coisas, então foi uma outra experiência. Eu entrei junto com a Tati, na verdade ela que me indicou, porque ela também estava trabalhando lá. Afinal de contas, né, dinheiro não tá fácil pra ninguém, então ela estava tanto na Única, que é a empresa dela, quanto no Pupurri. Então ela me chamou para ajudar. E a ideia era eu entrar como vendedora, porque eu ia conseguir ganhar um dinheirinho melhor e tal, de vez em quando fazer um evento com ela. Mas é claro que as coisas não funcionam como a gente imagina, né? E lá era um pouquinho complicada essa questão do que fazer, então eu trabalhei mais de cerimonialista, claro, a gente teve que organizar muita coisa, são muitos eventos que o Pupurri tem, então eram muitas e muitas noivas e debutantes pra gente atender. Tinha uma lista que era da Tati, uma lista que era minha, e uma lista ainda de uma terceira pessoa, porque tinha esse terceiro salão, que a gente tinha que chamar outra pessoa pra assumir. Claro que já tinha uma equipe, né, que a gente conhecia da Única, que acabou colocando ali dentro também e chamava todas as meninas que já estavam acostumadas. Tem outras meninas que fazem liderança também. Quando a gente fala liderança, é a pessoa que tem o contato direto com os noivos, que acompanha desde o início a organização até o dia, acompanha o dia todo e depois o final da festa. E no meu caso e no da Tati, a gente às vezes fazia o pós-festa também, né?
As meninas que a gente chama, elas são mais freelancer, então naquela época a gente chamava e no final ficava pra gente mesmo se tivesse algum problema, alguma reclamação, porque era a gente que eles procuravam. Então foi uma correria, foi uma loucura, eu trabalhei assim, com contato direto com decorador, com buffet, às vezes até com outro cerimonial, porque como a gente era do Pupurri, então às vezes eu tinha que fazer reunião de buffet com a cerimonial de uma cliente. Então isso daí também foi bacana, essa experiência. Trabalhei lá por mais ou menos 1 ano, então, mas foi pauleira mesmo, trabalhei bastante, nossa, foi assim, treinamento de guerra, porque foram muitas festas, todo fim de semana, às vezes sexta, sábado e domingo, já aconteceu, né? Era mais comum sexta e sábado, mas às vezes tinham 3 dias, então era bem puxadinho, com todas essas festas que eu não faço ideia de quantas foram, não consigo contar, desde o começo, assim, eu não tenho ideia mesmo de quantas eu já fiz, mas é um número grande que cada um traz um ensinamento pra gente. E uma coisa que toda cerimonialista pode falar é que o que ela sabe, a experiência que ela tem, ninguém mais tem. Porque cada evento é único. Então, o que eu aprendi naquele evento, ninguém mais aprendeu. O que a Fernanda, sei lá do que a cerimonialista aprendeu naquele casamento que ela fez, ninguém mais aprendeu. Então, é muito personalizado, é muito, muito único. Então, cada eventinho que eu fiz foi me moldando e formou eu hoje. Então, essa pessoa que eu sou hoje, esse conhecimento que eu tenho hoje é devido a cada experiência que eu tive. E isso não tem como você falar, essa daqui é igual a essa, ou essa cerimonial sabe mais do que essa. Eu acho muito complicado isso. O saber mais, às vezes ela sabe mais de um determinado tipo de evento, né? De um determinado tipo de cliente. De um determinado tipo de casamento. Às vezes ela é especialista em casamento, ela já fez 300 casamentos, e aí surge um casamento, por exemplo, budista. O que ela sabe de um casamento budista, entendeu? O que ela sabe sobre fazer um evento com pessoas do exterior. Então, às vezes, o conhecimento que ela tem é maravilhoso para aquele tipo, mas não serve para o outro. Isso não é só com cerimonial, não. Isso é em qualquer lugar, isso é em qualquer profissão. Isso é absolutamente normal. Às vezes uma vendedora que vende sapato, quando ela tiver que mudar de emprego e ela vai vender artigos esportivos, talvez ela não vá entender. Isso é absolutamente normal. E mesmo quem vende artigo esportivo, se ela trabalhar na Centauro é uma coisa, mas se ela trabalhar direto numa loja da Nike é outra. Então é muito normal isso. E o que eu acho importante é que as pessoas se ajudem. Então não é só porque eu sou cerimonial que todas as cerimoniais do mundo são concorrentes. Não é assim que funciona. Eu sei que é assim na cabeça de muita gente, mas eu acho que isso não tá certo. A gente tinha que mudar isso. As cerimoniais, acho que elas deviam conversar mais e trocar mais experiência. É muito difícil você encontrar um concorrente seu que queira conversar com você de verdade. Qualquer área que você seja, você vai entender o que eu tô falando. É difícil encontrar um concorrente que queira de fato bater um papo para os dois ganharem com isso, né? Então, o que eu sei é o que vai me guiar nos próximos vídeos, nas dicas que eu vou dar, tá bom? Então eu vou tentar passar o melhor do meu conhecimento. Mas se você aí do outro lado, de repente é uma cerimonialista, alguém que trabalha nessa área e tem mais informações para me passar a respeito, pode passar, eu quero saber. Bom, então eu acho que basicamente é esse o meu currículo, né? São essas experiências que eu tive, fiz muitos eventos e eu vou tentar tirar daí informações para vocês, tá bom? E vamos deixar o resto para os próximos, esse já tá longo demais, tá certo? Gente, obrigada. Eu sei que muitas pessoas vão assistir isso daqui a um tempo, não vai ser o primeiro a assistir. Vão estar vendo os vídeos meus e vão falar assim, o que essa menina tá falando? Quem ela pensa que ela é? Aí vai talvez voltar e talvez assistir a esse vídeo e falar, entendi, é isso, tá, beleza. Então, eu acho que vocês vão acabar assistindo depois. Mas fica aqui o meu obrigada e o meu até mais.